Salve, salve pessoal! Começando mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Palestina, um debate fundamental para o século XXI, para todos aqueles interessados em pensar qual será o destino da humanidade e o destino dos povos explorados e oprimidos do mundo, e também é um debate fundamental à luz das polêmicas dos últimos dias, depois de eu ter ido ao podcast Inteligência Limitada e todo o acontecimento ao redor desta temática que ocorreu lá. Antes de começar, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda pro seu amigo, deixa o seu comentário aqui também. Peço a sua ajuda para ajudar a divulgar o meu canal, a gente crescer. A gente tá tentando elaborar aqui e produzir conteúdo de qualidade, tá bem? Então, para já começar, é o seguinte, o que ocorre na Palestina? Qual é a situação de lá? Faz cerca de 80 anos, desde 1948, que ocorre uma limpeza étnica na Palestina, que foi decidida em 1947 em um Conselho Mundial da ONU. Não por acaso, tudo de ruim que ocorre no mundo está sempre legitimado por estes organismos internacionais do imperialismo, em que eles fizeram uma votação para decidir qual lugar do mundo seria destinado à construção de um suposto Estado judeu, uma ideologia levada adiante por um cara chamado Herzl, que pressupunha que os judeus não poderiam conviver com outros povos do mundo, precisavam do seu próprio Estado, e buscou as potências, e essa votação chegou aí na ONU e teve o aval das duas principais potências na época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, inclusive. Uma decisão absurda, para todos aqueles que se reivindicam socialistas comunistas, uma coisa execrável, levada adiante no período em que a União Soviética já tinha se degenerado e que já estava sob o mando do Stalin. Acho importante falar, mas isso é assunto para todo um outro momento, tá certo? Dentre aqueles que defendiam essa ideologia da formação de um Estado próprio, tem a vertente que hoje é do Netanyahu, que é a vertente que entende que é necessário construir uma muralha de ferro, ou seja, convivência de judeus com outros povos árabes, não. Já dá para entender um pouco qual é a visão, certo? Sobre que bases se leva adiante a construção desse Estado. O problema é que ali no local onde se decidiu por construir esse Estado, existia um povo, é o território de pessoas. Pessoas vivem lá, têm a sua cultura, sua identidade, sua linguagem, sua arte, a sua vida se passa naquele local. Mais de um lugar além da Palestina foi cogitado para ser o destino da criação desse Estado. Um desses lugares foi a Argentina, não sei se vocês sabiam. Peço para que vocês façam um exercício. Imagine o que significa você acordar e de repente algum organismo internacional com o aval dos imperialismos do mundo decidem que simplesmente o seu território não é mais seu. Seu território está destinado a outra coisa. Para que esta outra coisa exista, será necessário uma limpeza étnica. Será necessário que você não mais esteja lá, não mais ocupe este território. Não por acaso, gente, como foi as terras palestinas ao longo do tempo foram sendo tomadas pelo Estado ilegítimo de Israel. Esse processo tem várias etapas, né? Hoje, por exemplo, a gente vê uma parte desse conflito levado adiante em Gaza, que é um pedaço do território, que é um pedaço que foi tomado mais recentemente, não foi tomado de imediato lá no início, em 47, quando essa decisão foi tomada, mas que hoje Cisjordânia, Gaza foram tomados também, e assim o Estado ilegítimo vai avançando sobre terras que não são suas para construir um Estado seu, que pressupõe uma limpeza étnica, um regime de apartheid. Para nós, do PSTU, do Rebeldia, se conformou tal qual o apartheid da África do Sul, tal qual o próprio regime nazista. Tem importância falar do nazismo. Aqueles que condenam a criação do Estado ilegítimo e o regime de apartheid subsequente são conhecidos como antisionistas. Eu sou antisionista, do início ao fim. O que é muito diferente de ser antissemita. Antissemita é aquele que não concorda com a existência de judeus. Ou seja, nazismo. Para citar algumas figuras da política brasileira, teve aquele debate há uns anos, que vocês talvez lembrem, que o Kim Kataguiri falou que queria descriminalizar o nazismo e que o próprio Monark defendeu a ideologia nazista. E é até curioso porque hoje, depois da minha ida à inteligência, muitas pessoas alinhadas com estas ideologias de extrema direita estão comentando que o Monark, por muito menos, foi cancelado e perseguido. Meus queridos, o Monark defendeu uma ideologia antissemita, nazista, o que é bem diferente do meu ponto de vista. São opostos
pelo vértice. Nos últimos meses, esse regime de colonização e de apartheid se intensificou diante do episódio de 7 de outubro, que nós já vamos debater. Mas quero lembrá-los qual é o patamar que está essa guerra hoje em dia. Nós temos diversos hospitais e escolas que já foram bombardeados. As principais vítimas palestinas, são mulheres e crianças. A ajuda humanitária que tenta-se levar através de outros lugares do mundo é bloqueada, interrompida, intercedida, como foi o caso da Flotilha da Liberdade, que tinha o brasileiro Tiago Ávila, e como é o caso também de outras iniciativas de solidariedade, como a Marcha Global a Gaza, que nós tivemos o nosso companheiro Fábio Bosco, aqui do PSTU, o Herbert Claros também da nossa organização, que tentaram ir lá para o Egito participar dessa marcha, mas a marcha foi reprimida, não conseguiu levar adiante a sua finalidade. Então essas ajudas, essas iniciativas de solidariedade, de levar... O que é ajuda humanitária, gente? É você levar comida e medicamento para Gaza. Tudo isso sendo intercedido. Hoje se leva adiante uma guerra, tem muitos mutilados, as pessoas morrem de fome, métodos de tortura através da fome são levados adiante, e a gente vê uma verdadeira naturalização desse cenário, em que pese cresceu a resistência ao longo do mundo, uma naturalização, como é o próprio caso do governo brasileiro. O presidente Lula, que já disse que condena o genocídio, mas segue mantendo relações de toda sorte com o Estado ilegítimo de Israel. Por exemplo, relações militares. Exporta aço para lá e importa em troca armas, que são armas e tecnologia de guerra, por exemplo, drones, que são testados onde? Como arma de guerra? Na perseguição aos palestinos. Por isso que nós dizemos que as armas que matam lá, matam aqui também, e que a tecnologia de guerra utilizada aqui é testada lá primeiro, e que o governo Lula deveria romper essas relações, porque é um absurdo que diante daquilo que é, gente, o nazismo do século XXI, é assim que nós devemos chamar essa situação, esse absurdo, esse genocídio, é dessa forma que nós devemos chamar, o nazismo do século XXI. Diante disso, os governos todos deveriam romper, como alguns já vêm fazendo, certo? Mas são muito poucos diante do cenário do mundo. Agora, o que ocorreu no tal do 7 de outubro? Segundo as palavras da Judith Butler, e para quem me conhece, se tem uma pessoa da qual eu discordo muito, se tem uma pessoa que, tipo assim, eu realmente não reivindico politicamente, acho que até pode ter temáticas que ela aborde que são importantes, mas as conclusões que ela tira eu não corroboro com nenhuma. Mas segundo as palavras dela, eu uso aqui, o dia 7 de outubro foi um ato de resistência armada. 7 de outubro, como vocês devem lembrar, a resistência levada adiante pelo Hamas, que já falaremos também, que deu luz ao conflito que ocorre hoje e que voltou a reativar as bandeiras por uma Palestina livre do Rio ao Mar e reativar a esperança de que seja possível uma vitória palestina. Mas agora, vocês podem até dizer, nossa, mas Judith Butler, para quem tem alinhamento com ideologias de extrema direita, nossa, ela é esquerdopata, sei lá. Então tá bem, trazendo uma outra indicação aqui. Um historiador judeu chamado Norman Finkelstein, não sei exatamente como é a pronúncia, ele é filho de sobreviventes do Holocausto, e ele comparou o 7 de outubro a uma rebelião que ocorreu nos Estados Unidos de negros escravizados na Virgínia, nos anos 1831, levada adiante por um negro escravizado chamado Nat Turner, que decidiram que para enfrentar o regime de segregação e o racismo, eles matariam todos os brancos que encontrassem pela frente. Mataram 60 pessoas, sofreram as consequências disso, 120 pessoas escravizadas foram linchadas, 80 mortas, houve um reforço nas leis segregacionistas, e na época vocês acham que isso foi considerado de que maneira? Um absurdo, uma rebelião, um negócio bizarro. Hoje, isso é visto como parte da luta pela liberdade dos Estados Unidos, e Nat Turner é encarado como herói nacional, inclusive, e o Finkelstein compara o 7 de outubro ao que foi esse acontecimento de 1831 nos Estados Unidos, como parte, portanto,
de uma reação violenta, sim, diante de um cenário altamente repressor para aquele que vinha sendo há muito tempo reprimido e que diante disso reage. Agora, sim, essa reação foi conduzida pelo Hamas, que é um partido político. Eu achei engraçado que grande parte das pessoas que condenam o meu ponto de vista veio falar: pra você não chamar o Hamas de terrorista, você ficou dizendo que é um partido político. Não, gente, eu disse isso porque realmente é. E o Hamas é quem governa Gaza. O Hamas é o partido político que se elegeu em Gaza. Por isso também é a região que sofre um cerco. Lembrem, Muralha de Ferro, Netanyahu como uma das pessoas que compactua com essas ideias, a situação de Gaza nesse momento, Hamas ganhando as eleições em Gaza, etc. A polêmica toda na internet se instaurou porque o Vilela perguntou pra mim, diante de uma pergunta do público que veio sobre a situação da Palestina e as mulheres, etc, perguntou pra mim se o Hamas é terrorista e tal, e eu não concordei, não quis concordar e não quis responder, sendo muito honesta, não quis responder essa pergunta dele, pelo seguinte motivo: a mídia ocidental, a mídia burguesa e a narrativa do Estado ilegítimo de Israel diante do 7 de outubro foi a de que o Hamas é um grupo terrorista que levou adiante a morte de civis e mulheres e bebês, etc. Que isso é um terrorismo e ganharam grande parte das pessoas e da população para achar que o que existe de condenável é a resistência armada diante de uma violência. Vejam, é uma narrativa que encobre toda a situação de genocídio, toda a situação que vem sendo levada adiante por quase 80 anos, que encobre quem é que leva adiante uma guerra, que encobre quem é que está matando civis, porque, inclusive, o Estado ilegítimo de Israel não aceitou a ida de organismos internacionais para fazer a perícia forense. Por que razão eles negariam a entrada de uma perícia forense, uma perícia que poderia dar força e legitimidade para o argumento e a narrativa deles? Não aceitaram. Pensem aí o significado disso. Eu não quis concordar com a pergunta que me fez o Vilela e com aquele momento de coerção, né? Que foi quase colocando a minha moral em xeque. É terrorista, é terrorista! Me colocando implicitamente como terrorista também ali, né? Pela ideologia que eu defendo. Eu não quis responder o que ele queria, não quis ceder à pressão, porque essa narrativa dele, a pergunta dele, tá alinhada com o ponto de vista de quem condena o que foi o 7 de outubro. Com o ponto de vista de quem acha que o que é condenável dessa história é isso. E aí não contem comigo para corroborar esse ponto de vista. Precisamos nos perguntar o que é terrorismo. Eu acho que isso é fundamental, porque se você vai observar a história, você poderia chamar de terrorista 500 ações dos Estados Unidos. Mas o que é isso exatamente? Terrorismo é você reagir a uma violência? Terrorismo é você pegar em armas? Tem também uma visão do que é terrorista preconceituosa, que coloca tudo que vem dos países árabes, do Oriente Médio, como terrorista. O que é terrorista? Não sei se vocês sabiam que, inclusive, no Brasil, existe uma lei aprovada no governo Dilma, chamada Lei Antiterrorismo, que é uma lei altamente condenada pelos movimentos sociais, pelos partidos de esquerda e tal, porque é uma lei que poderia nos enquadrar na nossa ação política cotidiana como terroristas. Não à toa foi uma lei que surgiu na época da Copa. Não sei se vocês lembram, tiveram diversas manifestações, na Copa vai ter luta, etc., que questionavam a falta de investimento do governo para a classe trabalhadora, enquanto a gente ia sediar uma Copa, enfim. E vocês sabiam que uma das coisas que pode ser considerado terrorismo é você parar o transporte público e parar serviços públicos? Mas não é exatamente isso que uma greve faz? Então, desse ponto de vista, eu sou uma terrorista. Desse ponto de vista, é um trabalhador metroviário que faz uma greve que para a circulação do transporte, como ocorreu, inclusive, durante a Copa. Não por acaso surgiu a lei, ele é um terrorista. E aí, quem é que define isso? Então, não acho que o Hamas é terrorista. Porque não concordo com essa narrativa, criada pelo Estado ilegítimo, pelas mídias, para condenar o 7 de outubro e, através disto, encobrir a situação de limpeza étnica levada adiante por décadas. No episódio Inteligência, eu tentei utilizar um exemplo para explicar minha posição, que o Vilela não deixou eu terminar de apresentar, que é sobre a Ucrânia. A Ucrânia sofre também uma guerra há 3 anos, desde antes do 7 de outubro aí, um ataque russo levado
levado adiante por Putin, inclusive, né? Não é estranho que tenha alinhamento político com grupos de extrema-direita tanto quanto Netanyahu, mas eu defendo a possibilidade e eu defendo que o povo ucraniano possa se defender desta guerra armadamente, uma ação de resistência armada, para pegar a Butler, porque, um país decide que vai te atacar, um país imperialista decide atacar um outro com objetivos de colonização, etc. E aí o povo que tá lá tem que simplesmente morrer? Não pode lutar? Agora, é claro que nesta luta militar, diversos agentes vão se colocar em cena, como tem se colocado. Por exemplo, países da Europa estão altamente interessados em estar do lado aí da Ucrânia. Muito se fala, né, sobre a OTAN, muito se fala sobre o governo ucraniano do Zelensky, muito se fala sobre possíveis milícias e grupos paramilitares com alinhamento ao nazismo. Diante da guerra, tudo isso sai na rua ao mesmo tempo. Todos esses agentes se colocam como aqueles que vão enfrentar a invasão russa, tanto quanto o povo ucraniano. O fato de eu defender a resistência do povo ucraniano significa que eu defendo a OTAN, os países da Europa, o imperialismo, que eu defendo essas milícias, que eu defendo o governo Zelensky? Não. Significa que eu defendo o direito de um povo oprimido se defender da sua opressão. O fato de eu defender o direito do povo palestino se enfrentar numa resistência armada à opressão que sofre há quase 80 anos, significa que eu concordo com o Hamas? Também não. Significa que nós estamos nas mesmas trincheiras diante de um confronto militar. Eu acho que sobre essa temática da guerra, os comunistas, a esquerda em geral, tem muito a aprender. Tá bem? Porque parte da esquerda, para citar, por exemplo, o Boulos, o PSOL, o próprio PT, tá? Assimilaram essa narrativa sionista de que você resistir à sua opressão significa você ser terrorista ou qualquer coisa do gênero. O que leva a que, diante do conflito da Ucrânia, também tenham uma posição pacifista, que é fim da guerra. Tá bem, mas tem uma guerra. O povo que é vítima dessa guerra não pode enfrentá-la? Pode, deve e tem que ter esse direito, que é o direito à própria vida. Você só erguer uma bandeira de fim da guerra sem você dizer que o povo ucraniano tem o direito de se defender, significa que você tá, na verdade, se omitindo diante daquela situação. E esse foi o posicionamento de grande parte da esquerda brasileira. Veja, é óbvio que eu defendo o fim da guerra, tá? Não se trata disso, não é essa a diferença entre nós. A diferença é que para que você tenha o fim da guerra, você precisa se defender de uma guerra que existe. E defender o seu direito à vida, defender a sua cultura, a sua identidade, o seu país, o seu território, é diferente de você defender o governo. Como é o caso agora também do debate sobre o Irã, gente. Nesse momento o Irã está sendo atacado por Israel, os Estados Unidos entrou nisso aí também, e eu defendo o Irã. Porque eu defendo o governo iraniano, porque eu defendo o projeto político que hoje é levado adiante no Irã como o projeto político que eu quero no Brasil e no mundo? Não. Porque eu acho que é um país que tem o direito de se defender diante do ataque que está sofrendo, que é um ataque totalmente imperialista e instrumentalizado com interesses capitalistas. Inclusive interesses de guerra, né? Então, significa que eu tô politicamente com o regime dos ayatolás? De forma alguma. Eu defendo a resistência palestina. Significa que eu tô politicamente com o projeto que o Hamas defende de livre mercado? De forma alguma. Eu tô com a resistência ucraniana. Significa que eu defendo o projeto burguês do Zelensky? De forma alguma. Para quem quer entender um pouco mais sobre isso, eu acho que vale a pena estudar o que diz o Trotsky diante da Guerra Civil Espanhola. Os debates sobre guerra são fundamentais, gente. Fundamental para qualquer pessoa que queira se formar, se educar aí contra o capitalismo, etc., aprender sobre isso. Então, indico leituras do Trotsky sobre a Guerra Civil Espanhola, um livro da editora Sanderman, O que é o Fascismo e Como Combatê-lo. E para encerrar aqui nossos debates, gente, o seguinte, qual é a saída para lá, né? Porque no podcast, um outro ponto de divergência entre eu e o Vilela também foi se a solução para a Palestina passa por aquilo que se chama de solução dos dois estados ou por uma Palestina livre do rio ao mar. Quando você defende uma Palestina livre do rio ao mar, e sim, para aqueles que estão comentando, meus queridos, é evidente que eu sei o que significa livre do rio ao mar. É do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. O que condiz
condiz com o território palestino original. Defender essa bandeira significa não aceitar, não corroborar a decisão tomada pelo imperialismo em 47 e levada adiante desde então, que vem significando a foto lá que eu coloquei do mapa ano após ano, e significa defender o fim do Estado ilegítimo de Israel. Isso é o mesmo que dizer morte aos judeus? De forma alguma. Porque, como expliquei antes, não sou antissemita, sou anti-sionista. Mas significa que não concordo... Gente, minha gata fica abrindo aqui a porta. Significa que não concordo com a existência deste Estado. Se brotasse alguém no jardim da minha casa falando que a partir de hoje isso aqui não é mais a minha casa, mas é a casa de alguém aí que quer construir um Estado seu, eu não ia aceitar. Eu acho que, diante disso, o mais correto é a gente defender a solução dos dois Estados. Não, gente, mas então é o seguinte... Então, fica aí você e fica o outro que invadiu sua terra também. E tentem coexistir pacificamente. O problema dessa solução dos dois estados é que, além de legitimar a entrega original lá do território com a votação de 47, também não leva em conta que, para que esse estado se afirme, ele necessariamente persegue, reprime e violenta os palestinos que moram na terra palestina. Que é o que a gente vem vendo. Porque, a bem da verdade, a tal da solução dos dois estados é o que existe na prática. A possível coexistência de palestinos com o Estado de Israel é exatamente o que a gente vê hoje, que significa a perseguição dos palestinos. Que é o que supostamente se implementa desde os tratados de Oslo, que é o momento em que foi votada a política dos dois estados. E supostamente, desde então, é isso que existe lá. Só que essa suposta política dos dois estados nada mais significa além de apartheid, genocídio, limpeza étnica e todos esses termos que a gente usou aqui no vídeo. Então não acho que o Estado ilegítimo deva ser legitimado. Não acho que esse Estado deveria seguir existindo. Por isso que eu defendo uma Palestina livre do rio ao mar. Acho que essa é uma bandeira fundamental de ser levantada hoje. Chamo todo mundo aqui que me segue a ajudar a levar isso adiante. O que significa ajudar a defender o direito de um povo. O que significa fortalecer a resistência que a gente vem visto. O que significa não se curvar diante da opressão capitalista e imperialista levada adiante sob o manto de diversas ideologias e diversas narrativas. E seguirei defendendo isso. Seguirei defendendo isso em todo podcast que eu for. Não vou me curvar para assimilar narrativa ilegítima e sionista de forma alguma. Quem se incomodou que se incomode e quem não se incomodou que venha pra luta com a gente. Então ficamos por aqui, um beijo grande pra vocês, espero vê-los em breve. Palestina livre do rio ao mar, deixa seu comentário, deixa seu like, vamos que vamos.